Pessoal, Marconi da Silva Alves, o Billy, o homem que toca projetos no segmento do futebol aqui em Elesbol Veloso, especialmente as categorias de base, e que sabe um pouco sobre a Rodofil, que inclusive a gente já pautou no último domingo, por ocasião quando a Rodofil estava completando 50 anos, se bem que em termo documental, o que vale aqui é 1º de julho de 2011, foi um registro de cartório do Billy. Billy, você falou no domingo, mas faltaram algumas informações, digamos, complementares em relação à Rodofil. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Bom dia. Bom dia, Zé Neto, bom dia os seus telespectadores, os ouvintes, enfim. Na realidade é o seguinte, estou aqui... Vestido de Rodofil, a caráter, antiga, né? Tá aqui. Essa é a raiz, né, Billy? Essa é a raiz, tá aqui, ó, da Comercial Pota, tá? Essa camisa aqui tem história, foi uma das primeiras equipes da Rodofil. A primeira foi o Castar, conseguiu, a minha memória é... Com essa aí você chegou a jogar. E jogamos, em 82. Mas essa aqui é a raiz, as cores principal que na realidade... É essa aí, né? Na realidade foi tirado do Bahia. Típico do Bahia. Típico do Bahia, mas enfim. Então assim, falar da Rodofil é falar do maior clube amador hoje da cidade de Elesbol Veloso, com todo respeito aos demais também tem história. E a gente não poderia deixar... Time de maior tradição, né, Billy? Tradição, a gente não poderia deixar de falar da Rodofil, que é um time tradicional, um time que é enfiado aqui no bairro Pissarro, o maior bairro elesbolense. E você viveu isso? E eu tive o privilégio de nascer aqui na Rodofil, crescer e consecutivamente fui para São Paulo. Quais os nomes que contribuíram para o surgimento da Rodofil? Os principais? Eu acredito que o João da Água, o saudoso Chaga Madeira, foi um dos prepulsores. A gente sabe que a família do seu Miguel também, foi né? O Pescoço foi um dos caras que incentivou a gente, entre outros que contribuíram também com esse time amador da cidade de Elesbol Veloso. Foram várias gerações e você fez parte de uma delas. Dá para você narrar aí alguns nomes que fizeram parte dessa história? Naquele tempo, década de 70, 80? Até porque naquela época não tinha bullying, a gente colocávamos apelido um no outro, até porque é uma maneira agradável até da gente se identificar, porque a gente não tinha aquele hábito de o nome, tudo, enfim. Era uma tribo. Sim. Que nós tínhamos. Na realidade é o seguinte, eu quando comecei a jogar na Rodofil, nós formamos um time que é da mesma geração, que vem com Pileta, Potinho, Turru, Cozinho, Castar e Gordinho. Sanfona, Sará, Boião, Tutóia, Cruzeta, Zé Paraíba, Divina Beba, Billy, Sapatão, Diri? O Diri tá aqui, justamente, e Pintinho. Então assim, teve mais, porque eu não lembro mais. Essa aqui é nossa geração. Teve uma que antecedeu essa aí. Sim, a que antecedeu foi onde nós tivemos o privilégio de ver ele jogando, os caras que nós até se inspirava nele, como o Dadá, aí tinha Cambota, que era o goleiro, tinha o Soldado também, que era o goleiro, que era que Deus o tenha, o Adão, Schumacher, braço de radiola, tinha o Mendengo, o Perninho, Cerezo, que aqui mora na minha rua aqui, Tilé, Batoré, falei do Dadá, tinha um dos caras mais escroto, que era o Bolo Frito, Fogoió, Adailto, que Deus o tenha também, Gato Branco, Pescoço, Crocodilo, Zé Homem Punhudo, e o Antônio Neto também fez parte. Então assim, o Puruca é de outra geração anterior a essa, que foi onde criou o Rodofil. Sempre teve grande nome, né, Billy? Sempre teve. Esses dois times aqui, de qualquer lugar que representava o Elesbol Veloso. Lógico que a seleção já era outro patamar, outros caras que vêm de fora, que nós já íamos assistir. E as disputas, como eram? Rivalidade existia? Sempre. A nossa maior rivalidade era com o time aqui da Pissarra, porém,
Rodolfo e Pissarro, no mesmo bairro, mas tinha o Cirino e tinha o Cruzeiro lá da rua 13 de Maio. Nomes que você lembra do adversário da Pissarra? Da Pissarra tinha o Lourinho, que era na realidade o irmão do Baladeiro. do Baladeiro, era o Lourinho. Tinha o Ferro Elétrico, tinha o Manga, tinha o Ponta, Rogério da mãe Lídia, tinha o Marreco, filho do seu Chaga Madeira, que na época ele morou na Pissarra, enfim. E tinha o goleiro, era o Lascado. Da dona... O famoso Oscar, da Zilô. Não, tinha o Lascado. O Oscar veio depois. Sei. Que o Oscar catou no Faísca de Ouro. Uhum. Enfim. Depois o Cirino já tinha Saputeca, tinha o Mocozinho, Paçoca, tinha o Vaca Morta, tinha o Adãozinho, enfim, tinha uma gama tinha o Priquitinho, tinha o irmão do Cicinho, enfim, foi uma geração, Zé Neto, que nos deu muita alegria. Por isso que eu estou passando isso aí para os seus ouvintes, seus telespectadores. O passado nos remete lembrança muito. Então, é uma geração muito boa, muito... Hoje nós somos bastante amigos. Temos um grupo que chama Boleto das Antigas, que a maioria se encontra aqui. Rivalidade era grande? Mas rivalidade só dentro de campo. Dentro de campo, entendeu? E acabou o jogo. Acabou o jogo, entendeu? Nós amizade continuava. Né? Brincava junto. Brincava junto, tomávamos banho junto, terminava o jogo. Era no açude o banho? No açude, enfim. Nós fazíamos um jogo também, certo? Lá atrás da delegacia, na 13 de Maio. O famoso campo do hospital. Campo do hospital. Campo da delegacia. Campo da delegacia. Não era nem do hospital, porque o hospital foi, se não me falar a memória, foi em 77. Uhum. Exatamente. Arco Verde. Exatamente. Enfim. E antes disso, já jogava lá. Diga-se de passagem, que nós íamos assistir esse primeiro esquadrão da Rodolfo aqui. O Rodolfo teve também futebol feminino dele, que a gente não falou. Comenta aí. Pré-pulsou também do futebol feminino, onde eu conheci. Minha irmã jogou no time, tinha um time tinha a Marta, tinha um time da Lagoa tinha um time aqui que eles jogavam na Lagoa de Fora, e tinha que jogava no Baixo do Brinco, elas jogavam também. Quem eram as representantes? Jogavam? Era a sua irmã da Marta? Fifi, a Marta, a Cleide, irmã do Didi, tinha a Rosa, o esposo do Bada, tinha a Valdetonha, a Valdelena, tinha a Dalva do São Antônio, enfim, as meninas daqui das imediações. Você lembra também, né? Lembro também, Zé Neto. Então, assim, tinha time feminino aqui. Lá do outro lado, o treinador era o Conchelinda? Rapaz, segundo eu fiquei sabendo, que aí são histórias que a gente vai tecendo até formar uma rede pra gente ter um entendimento. Billy, o que é que representa para ti, em particular, esse meio século de existência da RDF? A história da cidade, né, Zé Neto? Uma cidade sem história, como é que a gente... Hoje a Rodolfo é conhecido nacionalmente, diga-se de passagem, porque todo clube, mesmo sendo amador, que tá ali na frente, tá ganhando título, ele é conhecido. Eu também, Zé Neto, tem uma fase também minha que eu tive afastado, montei o projeto, tá? Estive numa época... Na tua época faltou apoio? Digamos assim, teve uma época que eu cheguei, que a Rodolfo estava lá embaixo, Você diria que entrou com a cara e a coragem? Eu digo que eu já entrei errando. Porque, não se arrepende? Não. O erro veio com que eu tivesse uma balança que é para mim ter mais peso nessa balança e ter mais consciência do que eu iria fazer. Você buscou alguém naquele tempo? Digo, pessoas influentes da Rodolfo para te ajudar? Não, nem tanto. O Dirceu, o Zé do Parma, é um cara que dava apoio mesmo de lá, mas naquela época não tinha esse apoio sólido como hoje. Não tinha não. E diga-se de passagem, a Rodolfo, né, foi onde trouxe o Camilo, um dos maiores goleiros, Sansão. Foi nós que trouxemos. Na tua época? Na minha época, tá? Agora, Billy, esse conflito de data, você sabendo dessa história da Rodolfo, década de 60, 70, e você registrou 1º de julho de 2011. Conta pra gente, explica essa situação. Eu vou sintetizar em poucas palavras, né? Até porque também, se eu faço um filho e registro 10 anos depois, o que vale o registro. Mas, diga-se de passagem, tem a falácia, tem as memórias, tem